Boa tarde a todos, estamos aqui com o professor Daniel. Professor, o senhor concorda que sua imagem seja gravada e transmitida na sala de aula? Sim, concordo. Sim, Boa concorda. tarde. Professor, qual é o seu nome e idade? Meu nome é Daniel Neto, tenho 44 anos. Vem de onde, professor? Eu nasci no Ceará. Ceará, isso. Qual é a sua formação e área de pesquisa e atuação? Eu sou formado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará e fiz mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Professor, o que é geografia para você? Bom, a geografia é uma ciência, assim, extremamente importante para a sociedade e tem como objeto o espaço geográfico. E esse espaço ele é constituído de objetos, de ações, e é exatamente essa a relação entre sociedade e natureza. Então, o homem, né, ele para atender suas necessidades, ele precisa transformar a natureza. E ao mesmo tempo que ele transforma essa natureza, ele está produzindo um espaço geográfico. E quando ele produz esse espaço geográfico, consequentemente, isso tem um desdobramento, né, na influência no próprio homem. Então, ele também é influenciado. Então, ele também sofre impactos desse espaço. Então, é uma simbiose entre homem e natureza, e isso é um objeto da geografia. Então, ele se preocupa nessa dimensão e ela tem esse caráter científico, né? Então, no caso, a ciência geográfica. Por outro lado, temos também a área do ensino, né? Também a geografia escolar, que a gente vai falar no decorrer dessa entrevista. Quais suas áreas de interesse em pesquisa geográfica? Então, você chegou exatamente no ponto que eu estava comentando. Então, a geografia é uma ciência epistêmica, então ela foi sistematizada no século XIX, mas em termos de conhecimento geográfico, os conhecimentos geográficos são bastante antigos, desde que o homem é homem, né, mas é ciência mesmo a partir do século XIX, quando ela é sistematizada na Alemanha, principalmente, né, para atender o Estado, né, naquele momento hegemônico. Então, a partir daquele momento, ela se constituiu como ciência, mas e aí ela foi se organizando em áreas, né, para aprofundar na sua produção do conhecimento. E aí nós temos diversas áreas: geografia econômica, geografia agrária, geografia urbana, e uma delas é a área do ensino, que é a área que eu atuo. E essa área do ensino, ela se preocupa de forma direta e indiretamente com o processo de ensinar e aprender geografia na escola. Então, e dentro dessa área de ensino, nós temos as especificidades, né, e uma delas é a dimensão da aprendizagem, na qual é que eu tenho me preocupado. Então, essa dimensão da aprendizagem voltado a uma teoria chamada teoria histórico-cultural, que vai trabalhar com a dimensão da aprendizagem. Como essa aprendizagem é importante para os nossos estudantes, seja na educação básica, seja no ensino superior. Quais métodos ou metodologias você utiliza? Bom, então nós temos aí a dimensão da metodologia e a dimensão dos métodos. Então, metodologia como um processo mais amplo, né, e também os métodos como dimensões específicas, né? Então, assim, na literatura, né, existe, né, às vezes algumas diferenças, mas eu entendo a metodologia como um processo mais amplo. Então, essa dimensão de metodológica, digamos, baseia mais numa dimensão, né, de uma perspectiva da geografia crítica, né, uma dimensão de procedimentos de análise, e métodos, no caso o método filosófico, no materialismo histórico dialético. Nós temos vários outros métodos que nós trabalhamos nessa perspectiva, de maneira dialógica, não também tão ortodoxa, né, porque nós sabemos que a realidade ela é complexa, então precisamos dialogar com outras formas de ver. Mas isso é interessante também para quem está começando, né, a fazer geografia, tentar entender que a gente parte de algum momento. Então, essa é uma preocupação nossa, né, para que vocês possam entender que ninguém parte do nada, né? A gente parte de algum ponto de vista, que é um método, que é uma forma de ver as coisas. E essa forma de ver as coisas, por exemplo, parte do ponto de vista da materialidade. Então, a dimensão da materialidade, como essa materialidade ela influencia na produção do espaço geográfico, como essa produção também nos impacta. Só para citar um exemplo, como, né, a questão do capitalismo impacta nas nossas vidas. Então, essa dimensão eu tenho trabalhado. Qual a importância da metodologia? A metodologia é importante, principalmente para a gente produzir o conhecimento, isso no campo da ciência. Então, a gente temos que ter uma metodologia para produzir esse conhecimento científico, né, de elementos, de técnicas, né, de abordagens, né, de como a gente vai interpretar essas informações. Então, isso é uma coisa. E metodologias de ensino também. Então,
aí já seria outra coisa. Então, no ensino também, trabalhar com diversos métodos diversificados. Então, isso é a importância que eu considero da metodologia. Então, temos que ter um método. E é importante essa metodologia. É importante que essa metodologia sempre é um processo de construto, né, de construção do sujeito. Então, seja no momento que você está fazendo ciência, você vai produzir, né, a metodologia de pesquisa com critérios científicos, que vai passar por bancas, né, ou seja, com rigor, e no ensino também da mesma forma. Então, a gente vai construindo os métodos com base em outros e também elaborando os nossos para que a gente possa ter um processo de ensino-aprendizagem. E na ciência, da mesma forma, conforme já conteúdo. Há algum paradigma da geografia que você tem afinidade ou acha interessante? Sim, eu tenho trabalhado na dimensão do paradigma, né, da modernidade, principalmente com base no materialismo histórico dialético, que também é um método. Né, e dentro desse paradigma da modernidade, nós temos também a dimensão, né, da geografia crítica. Então, eu tenho trabalhado dentro dessa corrente, né, da geografia crítica, numa perspectiva da transformação da realidade. Então, nós entendemos que a realidade, nesse paradigma, ela não é eterna, então ela está em constante processo de transformação. Então, isso é um paradigma, né, que nós devemos ensinar e aprender para que nós possamos transformar a realidade. Então, aí existe a contribuição dessa perspectiva, né, dessa base, né, da modernidade, como também dentro da corrente da geografia crítica, né, do paradigma da geografia crítica. Então, nesse sentido, claro, nós temos outras correntes, e sempre é bom salutar que a gente tem que respeitar, mas, como eu falei para vocês anteriormente, mas é importante vocês saberem de onde vocês partem, né? Até para vocês compreender e também respeitar outras correntes de pensamento científico. Por qual motivo a geografia é uma ciência importante na sua visão? É uma geografia, ela é importante porque não existe nada espacial, então tudo tem espacialidade. Então, os nossos corpos, tudo está sobre alguma base. Eu sempre costumo dar esse exemplo, né? Então, por exemplo, exatamente agora, nós estamos em cima de quê? Em cima de um relevo. Nós estamos em meio, né, a uma vegetação, né? Ou seja, não existe nada que não tenha dimensão espacial, então tudo tem a espacialidade. Então, essa espacialidade ela está em toda a existência, né, em todo mundo. E também nesse cenário, dentro dessa espacialidade da produção desse espaço, nós temos essas configurações, a produção do espaço que é feita pelo homem, e hoje essa produção do espaço, ela está sobre um meio técnico-científico informacional, que é uma configuração de um mundo, onde digamos assim, hoje temos um mundo global, e dentro desse mundo global nós temos os atores que comandam, os atores hegemônicos, não hegemônicos, e tudo isso é importante, essa compreensão, porque isso tem um impacto nas nossas vidas, na forma como a natureza está sofrendo esses impactos. Então, nesse sentido, a geografia ela pode contribuir para que essa leitura, para a mudança do nosso comportamento, né, e para que a gente tenha uma sociedade plural, diversa e um desenvolvimento sustentável. Professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Abraço.